Olá, nesse quarto vídeo vamos dar continuidade a essa visão de tendências nos empreendimentos de arquitetura e engenharia de construção e na gestão das empresas. Estávamos falando de quais são aqueles fatores que dificultam a produtividade e, como consequência, dificultam também o aumento de competitividade das empresas. E falávamos de fatores externos às empresas, fatores que são intrínsecos à dinâmica interna das empresas, ou seja, a cadeia de produção dessas empresas, e os fatores que dizem respeito às empresas específicas e aos empreendimentos específicos. E aqui a gente destacou um processo de projeto deficiente como um grande obstáculo para que a gente tenha soluções construtivas otimizadas, um produto de melhor qualidade e desempenho, e ao ter soluções construtivas otimizadas, a gente ter também uma melhor produtividade de mão de obra, a capacidade, a possibilidade de utilizar sistemas construtivos industrializados e assim por diante. Dando continuidade a essa ideia, essa figura ela é uma continuidade, vamos dizer assim, da figura anterior. Também está nesse estudo da McKinsey sobre produtividade e competitividade, ao qual nós nos referíamos nas partes anteriores da aula. E aqui o que interessa destacar é que o estudo coloca alguns fatores que podem ser indutores, vamos dizer assim, de produtividade, de melhoria de produtividade, por meio da implementação, então, de práticas melhores, que ele chama de best practices. E para cada um desses fatores, qual que é, vamos dizer assim, o potencial que eu tenho de aumento de produtividade e de redução de custos? O que eu gostaria de destacar aqui são exatamente alguns desses fatores. O primeiro deles, a gente já mencionou quando falávamos antes aí das formas de colaboração e contratação. Se a gente altera as formas como os distintos agentes que estão voltados, estão envolvidos na produção de empreendimentos de construção civil interagem, nós podemos ter um aumento significativo de produtividade, tipo de 8 a 9% na média, né, conforme diz esse estudo, e uma redução de custo de 6 a 7%. Aqui, no fundo, a gente não está tão interessado, e o foco, quando a gente fala de colaboração, de contratos, não é tanto nos aspectos legais ou jurídicos, mas é criar um modelo de negócio, vamos dizer assim, um modelo de relação entre os agentes, de tal forma que haja um ganha-ganha e todo mundo participe dos ônus e dos bônus dos empreendimentos, ou seja, compartilhem riscos e compartilhem resultados. Imagine, por exemplo, para a gente dar um único exemplo, imagine, por exemplo, aquela situação de um escritório de arquitetura ou um escritório de projetos que desenvolve o projeto arquitetônico, mas que depois faz o gerenciamento da contratação e desenvolvimento dos outros projetos de cálculo estrutural, de instalação elétrica, de instalação hidrossanitária, de SPDA, de PCIP, de cabeamento estruturado, paisagístico, de interiores e de exteriores e assim por diante. Então imagine que esse escritório, ao invés de ganhar um valor fixo que ele cobra por projeto ou pelo pacote da coordenação, ou um valor que ele cobre por hora trabalhada, em geral os escritórios trabalham ou por um valor fixo ou por metro quadrado construído, ele estabelece um valor por metro quadrado construído, que no fundo é uma medida indireta do tempo que ele vai gastar, da forma como ele vai remunerar a hora de trabalho dele. Mas imagine que, ao invés de a gente colocar em um valor fixo, a gente falasse que esse arquiteto, ou melhor, esse escritório, que faz a arquitetura e o gerenciamento dos projetos complementares, a sua coordenação, compatibilização, etc. Ao invés de eles trabalharem por um valor fixo, eles vão acompanhar o empreendimento como um todo, eles vão participar lá da fase de concepção, passando pela estruturação do produto, pelo que é o core business, né, o negócio-chave deles, né, que é o desenvolvimento dos projetos, mas também participando da assistência técnica à obra, auxiliando a equipe da obra a fazer as integrações entre as soluções de projeto e as tecnologias construtivas na obra. E vamos imaginar que, em vez de ele ganhar um valor fixo,
ele ganhasse, sim, uma remuneração pelas horas trabalhadas, pelo custo dele, mas depois a remuneração propriamente dito, bônus, né, o lucro que ele teria, além do custo, seria uma participação no resultado global do empreendimento. Claro que esse profissional, se topasse, vamos dizer assim, né, se aceitasse esse modelo de contrato, estaria muito mais envolvido e é só você fazer as continhas que você vai ver que ele vai ganhar muito mais do que ele ganharia se ele fosse simplesmente remunerado pelos projetos que ele faz. Não é só uma questão financeira, isso envolve envolvimento, envolve compromisso, mas as formas de estruturação de contratos são absolutamente importantes para isso. Outro aspecto que eu queria destacar e a gente já falou um pouquinho no slide anterior, é a qualidade do desenvolvimento dos projetos de arquitetura e engenharia dos produtos que a gente está lançando aí no ambiente construído. Quer dizer, existe uma série de estudos, a gente vai ter a oportunidade de ver isso em aulas subsequentes, mas existem uma série de estudos que demonstram que quando eu começo o desenvolvimento dos projetos, vou retificar. Quando os agentes de projeto, quando o arquiteto, os demais projetistas de engenharia são contratados mais cedo, lá no início, na concepção do empreendimento, trabalham de uma maneira integrada, existe um roteiro, um fluxo de trabalho, um workflow para o processo de projeto, no qual as disciplinas podem interagir entre si, usando tecnologias, como é o caso do BIM, né, que no fundo é uma plataforma de colaboração, a gente tem uma redução muito significativa de custos e um forte aumento da produtividade. Vocês vão ver aí, praticamente é o fator que mais impacta em termos de aumento de produtividade e seguramente é o que implica numa maior redução de custos. A gente está aí vendo reduções que podem chegar até 10% de custo. De fato, se a gente for pensar, por exemplo, numa construção industrializada, vamos imaginar uma construção que a gente privilegie estruturas metálicas, painéis pré-moldados, ou steel frames, ou wood steel frames, ou a gente usa aí paredes de concreto moldadas em loco, ou painéis pré-moldados que são montados na obra. Tudo isso exige uma qualidade do projeto, uma análise do desempenho dos sistemas construtivos, um planejamento antecipado das condições de logística que só podem se efetivar se houver esse cuidado com esse processo de projeto e as atividades forem desenvolvidas de uma maneira integrada. Então eu diria assim que é absolutamente essencial, e o mercado está começando a verificar isso e a colocar isso em prática, que a gente tenha melhores práticas no desenvolvimento dos projetos. Isso passa por qualificação dos projetistas, isso passa por uma remuneração adequada, a gente vai ter bons profissionais quando são bem remunerados, né? Ainda que a remuneração não é a única coisa que faça que um profissional trabalhe bem. A gente tem que ter, então, qualificação, remuneração adequada, um roteiro, um fluxo de trabalho para esse processo de projeto que preveja etapas, momentos de integração, produtos, entregas de cada uma dessas etapas, momentos de análise crítica, de validação e verificação dos projetos, a gente ter uma integração entre os profissionais de arquitetura e engenharia e uma integração entre os profissionais de projeto e a equipe de obra. Eu costumo dizer, falando de uma maneira simbólica, que em muitas empresas existe como que um muro virtual separando de um lado aqui a equipe de projeto, do outro lado a equipe de obra. Então essa equipe de projeto muitas vezes está pensando no produto final, como é que o edifício vai ficar? E não está tão preocupada com o sistema construtivo, com a otimização das atividades no canteiro de obra. É como se tivesse um muro virtual em que eu desenvolvo um projeto, jogo esse projeto por cima do muro para a equipe de obra, que recebe lá no colo um projeto, não sabe exatamente como foi desenvolvido. Bom, agora o que eu faço para construir isso daqui? Então, quando lá na etapa de projeto eu trago a equipe de obra e eu faço uma integração entre elas, então começa a pensar os sistemas construtivos, a racionalização da construção, a otimização dos sistemas, uma alvenaria, por exemplo, se a gente está trabalhando ainda com alvenaria estrutural, que ela seja racionalizada, paginada, que haja aí todo o cuidado com as instalações elétricas passando dentro das prumadas da alvenaria, etc, etc.
eu vou ter um forte aumento de produtividade e uma significativa redução de custos. E entre os outros aspectos, a gente gostaria de destacar também o uso de novas tecnologias, quer dizer, cada vez mais a gente está vendo uma digitalização da construção civil e talvez a maior mudança que está realmente causando uma disrupção, uma ruptura em práticas antigas de trabalho é o BIM, Building Information Modeling, justamente por ser uma plataforma de colaboração que facilita que esse processo de projeto que eu comentava antes seja integrado, mas que permite que a gente, entre aspas, construa no papel, construa no computador. Não é só uma representação gráfica em 3D, como vocês bem sabem, mas é uma modelagem efetiva da informação em que cada sistema que eu vou modelar pode agregar informações relativas à execução, à operação, a custos de manutenção e assim por diante. Isso se torna particularmente importante e são então medidas bastante significativas de aumento de produtividade e redução de custo. Agora, corresponde a gente pensar em algumas direções que a construção civil, particularmente os empreendimentos do mercado imobiliário, estão tomando, e nós vamos ver isso no nosso próximo vídeo aí dessa série que nós estamos tendo.